Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Daniele Cristine Cavalli Tuoto, promotora de justiça, titular da terceira promotoria da Infância e Juventude de Adolescentes em Conflito com a Lei da Comarca de Curitiba. Vamos conversar brevemente sobre um artigo, né, que tive o prazer de ver publicado, denominado Perfil do Adolescente em Conflito com a Lei em Curitiba, uma análise à luz dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É, o, Todos nós sabemos que a função constitucional do Ministério Público é zelar pela implementação das políticas sociais públicas destinadas a crianças e adolescentes, de modo a assegurar o exercício de todos os direitos previstos na Constituição. Todos nós sabemos também que o primeiro passo a ser dado para a implementação dessas políticas públicas, dentro do que nós chamamos do ciclo das políticas públicas, é conhecer o problema, né? É ter um diagnóstico adequado. Quando não se conhece a realidade, nós não temos um diagnóstico, nós não conseguimos pensar em ações, em programas e projetos tendentes a garantir direitos de crianças e adolescentes. Né? Somente conhecendo essa realidade é que nós podemos, então, pensar nesses direitos a serem assegurados para todas as crianças e adolescentes. Com a ideia, né, com a intenção, então, de conhecer quem é o adolescente em conflito com a lei, né, buscando, então, a implementação de políticas públicas de maneira mais efetiva, mais adequada, e também o monitoramento e avaliação das políticas públicas já implementadas, o que sabemos que não é tarefa fácil, né, buscamos, então, tentar trabalhar com esses dados da realidade, e então desenvolvemos um projeto perante a terceira Promotoria de Justiça, que é, então, o objeto desse nosso artigo, né, projeto esse que iniciou lá em julho de 2019, buscando, então, monitorar as oitivas informais, né, coletando, então, as informações através do preenchimento de um formulário eletrônico das oitivas, compiladas em um dashboard para o cruzamento e análise da grande quantidade de informações geradas em cada uma das oitivas informais realizadas nas 3 promotorias de justiça da infância infracional da capital. Né? Então, a coleta de dados, ela já era feita na promotoria, mas de uma forma mais amadora, né? Mais manual. Então, nós resolvemos criar uma metodologia, né? E começar a compilar esses dados, pensando em utilizar os dados para a implementação, monitoramento das políticas públicas no município e também no estado. Esse sistema, então, foi alimentado com os dados, né, de 2018, todo 2019, e também está em atualização com os dados das oitivas realizadas agora, em 2020. O artigo teve por objetivo discutir apenas os dados de 2019, mas apenas por um recorte temporal. Esse programa da promotoria, esse projeto, analisa então os dados sociofamiliares, de escolarização, de drogadição, da reiteração infracional, bem como mapeia os locais com maior incidência de atos infracionais na capital e os locais de residência desses adolescentes. Qual é a ideia? Compreender o impacto das políticas públicas implementadas em cada um dos bairros da capital, analisar a sua relação com maior e menor envolvimento dos adolescentes com a prática de atos infracionais, né? Buscando com isso pensar em programas, projetos para cada uma das regiões da cidade, de acordo com aquela realidade demonstrada. Então, a ideia é aproveitar o momento, né, que é pré-processual, que é exclusivo do promotor de justiça, né, para coletar as informações. Então, mais do que fazer uma oitiva informal de qualidade, é buscar naquele momento da oitiva dados socioeconômicos, dados de escolarização, né, dados esses que também são obtidos através da análise dos processos do PROJUDE, do que vem de documentação da delegacia do adolescente. Né? Então, é aproveitar o momento da oitiva para buscar os dados que depois são utilizados nas políticas públicas. O artigo fala, então, do ano de 2019. No ano de 2019, realizamos 1.890 oitivas informais em Curitiba. Verificamos esses dados que 72% eram meninos, 27% meninas, e aí começamos a analisar a questão da escolarização, né, e da saúde, que são 2 pontos principais que são abordados no nosso artigo. No primeiro momento, nós pegamos a totalidade dos atos infracionais. Então, o que nós temos do todo que é atendido na capital? Eu tenho que 61% estudava, né, estava frequentando a escola quando cometeu esse ato infracional. Né? Mas eu começo a ver que desses que estudavam na escola regular ou no EJA, né, nós temos um pequeno percentual de adolescentes que não têm defasagem da série. Então, a gente começa a ver que
do todo da promotoria, eu tenho, sim, um bom percentual matriculado e frequentando a escola, mas somente 26% deles não têm atraso escolar. E aí eu começo a ver que quando, né, eu analiso outros dados, por exemplo, trabalho, né, 72% nunca trabalhou, não trabalhava no momento da prática do ato infracional. Só que quando eu começo, como é um sistema informatizado, que todos os dados são cruzados nesse painel, nesse dashboard, eu consigo analisar por ato infracional. E aí eu vejo a completa alteração desses dados. Quando eu começo a pegar os dados de atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, quando eu começo a verificar o tráfico de drogas, tão comum aqui no nosso estado, eu vejo esse painel se alterar completamente. Eu vejo que se eu tenho, né, na totalidade, um bom número de adolescentes na escola, eu vejo algo completamente distinto quando eu estou falando lá, por exemplo, no ato de roubo. Quando eu vejo o ato de roubo, eu vou ver, gente, que 60% reiterou na prática de ato infracional, que 23% já veio da internação, ou seja, 9% cumpriu semi-liberdade. Eu começo a ver um outro adolescente na minha frente. Eu vejo a reiteração infracional muito aumentada e eu vejo dois fatores principais. Mais de 70% usuário de substância entorpecente, né? E eu começo a ver a falta de contato com a escola. Então, eu começo a verificar que 50% dos meninos que cometem roubo na capital sequer estão matriculados numa escola. E daqueles que estão matriculados, né, eu tenho apenas 5% que não tem defasagem em idade séria. Então, o que essa coleta de dados, a coleta de dados me fez verificar? Que a educação é uma política pública que demanda uma atenção especial da promotoria de justiça. Mas hoje eu consigo mapear no sistema, por região, por bairro, aonde eu tenho maior evasão escolar, aonde eu tenho maior uso de substância entorpecente, aonde eu tenho mais roubo, mais tráfico, mais homicídio na capital. Então a ideia foi coletar esses dados e agora se debruçar sobre os dados e começar a pensar em que políticas públicas eu tenho que reforçar, quais são os desafios para a capital do estado. É essa a nossa intenção. A ideia é trabalhar com esses dados. Então, esse artigo, ele, na verdade, ele representa apenas o início dessa discussão toda, né? Da busca de informações para as políticas públicas. O que a gente conclui nesse artigo? Que o direito à educação, ele é assegurado constitucionalmente, isso não temos dúvida, mas todos os operadores do direito, todos os integrantes do sistema de garantias e direitos da infância sabem que a educação ainda é algo a se buscar. Nós ainda não conseguimos, apesar de 32 anos de vigência da Constituição, apesar de 30 anos de vigência do Estatuto da Criança e Adolescente, nós ainda não conseguimos alterar essa realidade e tornar a educação uma política pública universal. 50% fora, nem sequer matriculado, 10% matriculado, mas não frequentando, 5% de defasagem. O que isso está me mostrando? Está me mostrando que eu preciso lutar para melhorar a qualidade da educação, para afastar o adolescente da prática do ato. A partir do momento em que o adolescente se afasta dos bancos escolares, pouco tempo depois ele acaba se envolvendo, né, com atos infracionais. Essa é a regra? Não. O que nós estamos colocando é que a maior parte dos adolescentes que cometem atos infracionais com gravidade na capital está, sim, afastado dos bancos escolares, está, sim, envolvido com o uso e abuso de substância entorpecente. A escola ela tem que ser um fator de proteção, né? Mais do que um local de conteúdo pedagógico, a escola é um local de fala, é um local de interação social, é um local em que eu internalizo normas, é um local que eu supero a violação de direitos. Então, eu preciso retomar a política pública educacional, sem dúvida alguma. Mas mais do que pensar em culpabilizar a escola, né, a gente tem que pensar que é muito maior, né? Eu preciso dar condição de trabalho para aquela escola, eu preciso fortalecer os vínculos familiares, eu preciso pensar numa série em políticas públicas diferenciadas para os adolescentes no nosso momento atual, principalmente nossa pandemia, né? Com grande evasão de adolescentes, com grande dificuldade dos jovens, notadamente de baixa renda, para o acesso ao direito fundamental à educação. Mas o que nós temos aqui? O artigo também demonstrou que é possível
resultados positivos quando da implementação dessas políticas públicas. E por que eu digo isso? Porque os dados eram ainda piores quando nós começamos o trabalho na socioeducação aqui de Curitiba. Então, o que acontece quando nós verificamos os dados de 2018? Nós vemos que eles são, sim, preocupantes, mas eles são infinitamente melhores que os dados que nós tínhamos lá em 2015, quando foi implementado o sistema socioeducativo na capital. Então, qual é a ideia de trazer o artigo aqui? Trazer a reflexão. Trazer números por números? Não. Trazer a importância, né, da atuação do Ministério Público na busca de dados. E dados por dados? Não. Na busca de dados, para a utilização desses dados para pensar a política pública, para avaliar e para monitorar. É o gestor que vai construir a política pública. Mas o Ministério Público tem um papel muito importante como indutor dessa política pública, sem dúvida alguma. E se eu tenho, enquanto Ministério Público, pensar no monitoramento, na avaliação dessa política, por que não partir de dados produzidos pelo próprio Ministério Público? Então, a ideia foi trazer os dados para trazer uma reflexão. Como está a política educacional hoje? Como está a política de saúde hoje? Como estão as políticas socioeducativas hoje, né? Apesar de 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, de 32 anos de Constituição Federal. É trazer essa reflexão, né? E a reflexão acerca da necessidade de termos um relato, um diagnóstico correto de quem é o ator que nos faz, né? Que é o destinatário da nossa atuação. Então, hoje, o adolescente que nós trabalhamos em Curitiba é um adolescente muito bem conhecido por nós. Nós conhecemos o seu perfil e, com base nesse perfil, estamos conseguindo criar políticas públicas, programas, projetos mais específicos para cada uma das regiões, buscando, então, a melhoria da qualidade do atendimento.